Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda aula. Vamos falar um pouco sobre métodos. Nessa aula eu quero que vocês tenham ciência dos métodos que não retornam valor e daqueles que retornam os valores primitivos e também retornam valores do tipo de referência, tá bom? E em ambos os casos aqui nós iremos trabalhar com métodos sem parâmetros e métodos com parâmetros. Então a gente vai ter uma visão geral a respeito dessa proposta e a partir daí a gente vai conseguir analisar outras situações e tudo mais. Então vamos iniciar aqui com os métodos que não retornam valor. Então essa aqui é a primeira etapa. Os métodos que não retornam valor são métodos que realizam uma ação, então como a gente já sabe, método de realização, só que eles não devolvem nenhum resultado. E aqui, como nós não temos parâmetros, eles não recebem nenhuma informação adicional para fazer a execução da sua tarefa. Esse aqui é um exemplo. Esse método aqui não retorna valor, então aqui a palavrinha chave, void, significa que o método não retorna valor. E aqui, nós não estamos passando nenhum parâmetro para o método. Então esse aqui é um exemplo clássico de um método que não retorna valor e não possui parâmetro. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício. Criar um método chamado mostrar boas-vindas que exiba a mensagem seja bem-vindo à nossa loja. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro exemplo. Lembrando que esses códigos que vão estar disponíveis no repositório do GitHub. Vamos lá. Qual que é o nome do método? Mostrar boas-vindas. Seja bem-vindo. Então, para fazer o teste, aí neste caso, como nós temos que testar, nós vamos ter que criar um objeto. Essa seria a proposta, Então ele faz a chamada aqui do nosso método. É um método que não retorna e não possui parâmetro. Ok? Seja bem-vindo. Vamos seguir adiante. Agora é um método com parâmetros. Então ele permanece não retornando, mas agora ele possui parâmetro. Então qual que é a diferença? Ele recebe informação para executar sua tarefa. Ele continua não devolvendo nada para nós, mas ele recebe uma informação. Olha só esse caso aqui, Você possui um método que não retorna, tá aqui o void. Só que aqui nós temos um parâmetro no método. Então essa é a ideia, O método que não retorna, mas possui parâmetro. Vamos lá. Cria um método chamado mostrar mensagem de aniversário, que recebe como parâmetro o nome de uma pessoa e exiba a mensagem. Feliz aniversário. E aí o nome que a gente recebeu como parâmetro vai aparecer aqui na mensagem. Então vamos lá, mostrar mensagem de aniversário. Feliz. Aí aqui nós vamos concatenar. Então vamos fazer a concatenação. Para que nós possamos executar, vamos lá, mostrar mensagem de aniversário, Davi. E vamos executar aqui o método. Feliz aniversário, Davi. Ok. Agora nós vamos para os métodos que retornam valores primitivos, Primeiro é você descobrir o que é um valor primitivo.
Os tipos primitivos aqui no Java são esses aqui, ó. São os números inteiros. Então vamos colocar aqui para você. Então esses aqui são os tipos primitivos. O número inteiro, número decimal, letras e caracteres e verdadeiro ou falso. Lembrando que o string ele não é primitivo, tá bom? Então tem que ter essa informação aqui clara. Ok. O que significa retornar alguma coisa? Então aqui, ó, um método que retorna algo é como um amigo que te dá uma resposta quando você faz uma pergunta. Por exemplo, se você perguntar quantos anos você tem, aí vai responder 10. Se você não guardar essa resposta em algum lugar, você pode esquecê-la. Então é a mesma coisa. Então um método que devolve algo, você precisa guardá-lo em algum lugar. E esse guardar em algum lugar a gente guarda numa variável. Então lembrando, todo método que retorna alguma coisa, então é o que nós vamos fazer agora, você tem que guardar essa informação numa variável. Lembre-se disso, né? E como nós estamos trabalhando com retorno do tipo primitivo, ele vai guardar numa variável primitiva. Olha esse caso aqui, ó, um método que retorna int. Você vai guardar numa variável int. Entendeu? Então depende do tipo do método. E lembrando que nós estamos trabalhando aqui com tipo primitivo. Se o método é do tipo double, você tem que guardar na variável double. Se ele é do tipo float, guardar na variável float. Se ele é do tipo booleano, guardar na variável booleano. E assim sucessivamente, né? Em resumo, o método dá uma resposta, você precisa guardar essa resposta, e onde você vai guardar? Numa variável. Então vamos começar. Retorna, vamos lá, os que retornam sem parâmetros. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira configuração. Então os que retornam, eles realizam uma ação e devolvem o resultado. Se devolve, tem que ser guardado numa variável. E não precisa de nenhuma informação extra para a execução de uma tarefa. Ok, então olha o que ele está falando. Olha aqui, ó. Retorna int não possui parâmetro, ó. Tá vendo? Não tem parâmetro algum aqui. Ok. E se você está trabalhando com um método que retorna alguma coisa, você tem que guardar numa variável do mesmo tipo. Senão vai dar incompatibilidade de tipos. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Cria um método chamado obter ano atual, que retorne o ano atual como um número inteiro. No método principal, chame o método e exiba o ano retornado. Então tá, ele quer que retorne o ano atual, né? Vamos fazer aqui o exemplo. A gente vai colocar aqui de forma estática, tá bom? Como assim, Davi? Se ele retorna, ele é int, né? Um ano é do tipo int. Retornar ano atual. Não possui parâmetros. E aqui return, por exemplo, 2024. Poderíamos fazer isso de forma dinâmica? Sim. Mas aqui a proposta é só explicar como que funciona um método que retorna alguma coisa. Ele retorna um inteiro, por quê? Porque 2024 é inteiro. Como que eu faço para receber essa informação? Aí eu preciso ter uma variável do tipo, do mesmo tipo do método. E aí, para mim chamar o método, do mesmo jeitinho. Ó. Ok. Essa informação agora do ano está na variável ano atual. Vamos testar aqui, né, para ver o resultado. Tá aí, ano atual 2024. Tudo bem? Agora, métodos que retornam, mas possuem parâmetros. Vamos dar uma olhadinha nele, ó. Olha só. Ó, retorna, já é double. Se é double, precisa ter uma variável double. Tá aqui a variável. Possui parâmetros. Está aqui. Pede os parâmetros, a gente tem que passar. Para quê? Para que ele consiga executar o cálculo. Então é isso que ele está falando aqui para nós, ó. Eles realizam uma ação, retorna, né?
e devolve o resultado. E possui variáveis, né, informações aqui extra para conseguir criar, né, ou realizar ali o cálculo necessário dentro do método. Crie um método chamado calcular média que receba duas notas. Então, duas notas como parâmetro e retorne a média dessas notas. Se é para calcular a média, nós já entendemos que é double. Ok? E aqui ele vai pedir duas notas nos parâmetros. Então vamos lá. Double, calcular média. Aí é double nota 1, double nota 2. Ok? Então vamos lá. Double média, nota 1 mais nota 2, divide por 2, return média. Essa seria a conta. Para que nós consigamos buscar essa informação, temos que ter a média aqui, ó, double média, calcular média, aí eu vou colocar aqui 10 e 8. Agora é só para entrar na tela. Aqui tem que dar 9 o resultado. Olha lá, média 9. Lembrando que esses códigos vão estar lá no GitHub, tá bom? Aí o link está na descrição. Agora vamos dar continuidade. Métodos que retornam valores de referência. Mas precisamos saber o que é essa tal de referência, tá? O que seria essa referência? Vamos lá. Eu tento explicar aqui de uma forma mais didática, viu? Então, você tem um amigo que adora desenhar mapas. Quando você pede para ele te mostrar onde está um tesouro, ele não te dá o tesouro diretamente. Ele vai desenhar um mapa e te entregar. Esse mapa mostra onde está o tesouro, ok? Em programação, um tipo de referência é a mesma coisa. É esse mapinha. O mapa, então, ele não guarda o tesouro, né? Mas ele aponta para onde o tesouro está guardado. Então, o tipo de referência é uma referência aonde a informação está. Isso é chamado de referência. Então, observe esse caso aqui, ó. Nós temos aqui um carro. O objeto que nós criamos aqui chama meu carro. Tá aqui, ó. Essa é a informação, ok? O meu carro é um mapa para onde o carro está guardado, né? Então está apontando para o objeto carro. O carro é o tesouro que você está procurando. E o meu carro é a referência a este tesouro. Isso por isso nós chamamos tipo de referência. É uma referência. Então, a parte aqui, ó, só para esclarecimento, meu carro é onde a gente cria o objeto na memória. Esse objeto que não tem nome, ele é apenas um carro guardado em algum lugar do computador. Então essa informação aqui é onde o objeto está, o carro. A variável meu carro guarda o endereço aonde esse objeto está. Então, assim, o meu carro não é um objeto. Meu carro é uma referência, ou seja, um endereço aonde o carro se encontra. Então, assim, o acesso a esse objeto é feito através desta variável, que seria uma variável do tipo referência. Então, esses tipos de referência é tudo que não é o primitivo. Então, quais são? Classes, arrays, interfaces, enums, objetos. Então, tudo isso são objetos do tipo referência. Então, sabendo, a partir daí nós vamos agora trabalhar com os métodos que retornam valores de referência, mas não possuem parâmetros. Então, se eles retornam, quer dizer que eles devolvem. Se eles não possuem parâmetro, eles não recebem informações para executar o que precisa ser executado.
Então olha esse caso aqui, ó. O objeto, o método aqui, ele retorna um tipo referência, tá aqui. Ok. E se ele retorna alguma coisa, você tem que ter uma variável do mesmo tipo, independente se ele seja o tipo de referência, né? Então a gente vai receber esse objeto aqui, a gente vai executar esse método, ele vai retornar um carro. Então a gente precisa ter uma variável do tipo carro. Por isso que o carro padrão aqui, ó, está definido como o mesmo tipo do método, ó, tá vendo? Isso aí foi falado lá nos tipos primitivos. Então vamos lá. Cria uma classe chamada pessoa com os atributos nome e idade. E em seguida cria um método chamado obter pessoa padrão. Então lembrando que então, o tipo é pessoa desse método aqui, ó. Ok. Vai retornar uma instante na classe pessoa com valores fixos para nome e idade. No método main, chame o método e exiba os valores retornados. Ok, vamos lá. Então eu vou criar aqui a classe chamada pessoa. Aí ele pede nome e idade, né? Então vamos lá direto aqui, ó. Pessoa. Obter pessoa padrão. O método não retorna nada, então, desculpa, o método não possui nenhum parâmetro, só que ele retorna. Aí ele vai retornar aqui uma nova pessoa. Então vamos ter que ter um construtor aqui. Então vamos lá. Pessoa. Vamos ter que ter o atributo, né? Idade. Idade, né? Nome, idade. Ok. Ok, agora vamos colocar aqui Davi 41. Essa seria o retorno, né? O retorno que é uma pessoa padrão. Tá bom, agora a gente vai definir aqui o objeto. Então vamos lá, pessoa, P1, new, pessoa. Porém, tá. Vamos criar aqui um outro que não possui, né? Vamos criar um outro construtor. Só para a gente poder utilizá-lo aqui, ó, sem definir nenhuma informação para ele. Que aí, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho um tipo pessoa, aí eu vou chamar aqui obter pessoa padrão. Aí ele vai criar as variáveis aqui para mim, os atributos. Aí, beleza, acho que vamos testar aqui, ó, nome, p1.nome. Vamos testar aqui, ó, nome e idade. Porque a gente criou a pessoa, só que a gente não definiu seus atributos. Aí eu fiz a definição na chamada do meu objeto, o meu método obter pessoa padrão. Então a partir do momento que eu fiz essa chamada, P1 aqui vai estar com o nome Davi 41, né? Essa é a que nós imaginamos. Então é isso mesmo, ó. Só que para isso a gente precisou criar dois construtores. Porque esse primeiro construtor aqui, deixa eu só conferir aqui se foi necessário mesmo. Olha, nem haveria necessidade, porque eu não precisaria criar ninguém. Não, minto. Vou precisar sim, porque aqui eu preciso definir, né, variáveis. Eu preciso definir os atributos dessa pessoa. Aí foi feita uma definição padrão, tá?
Se você chamar esse método aqui, ele vai definir de forma padronizada Davi e idade 41. Você pode alterar isso sem problema algum. Esse outro construtor aqui, ó, foi necessário porque eu não quis, no momento da criação do objeto, eu não quis definir ninguém, né? Nenhum nome, nenhuma idade. Por isso que eu tive que criar dois construtores. Mas é isso. E agora com parâmetros. Essa é a última etapa. Então, retorna algo, né, que é um valor de referência, com parâmetro. O mesmo exemplo aqui, agora sim nós podemos criar um método que possui parâmetros. E esses parâmetros vão ser definidos, né, no momento da criação do meu objeto. Então olha só esse caso aqui, ó, criar livro. A gente vai ter uma classe chamada livro, com os atributos título e autor. Aí a gente vai criar um método criar livro, que vai receber como parâmetro o título e o autor. Então, vamos lá. Livro. Aí, neste exemplo aqui, vai ser título. String autor. Perfeito, vamos lá. Vamos criar aqui acredito que nós teremos que ter os dois também, mas vamos ter que ter os dois novamente. String título. Por quê? Porque existem situações, né, que a gente vai precisar chamar esse aqui no momento da criação do objeto, e vão ter situações que vão ter que chamar o de baixo. Título, autor, ok. E agora sim eu vou criar o método, né? Qual que é o nome dele? Criar livro. Autor. Ok. Aí ele retorna o que aqui? Um livro, né? Aí eu vou chamar o de cima. E agora sim as informações estão vindo do parâmetro, tá vendo? E aí eu vou chamar o construtor. Esse aqui, ó. Estamos chamando desse construtor. Vamos testar. Aqui, como eu não quero passar nenhuma informação, eu vou chamar o construtor vazio, tá vendo? Esse é o detalhe. E agora sim eu vou vou pedir para ele chamar aqui o método. Vou passar aqui livro A. Autor A. Agora com essa chamada aqui, o livro 1 vai possuir o título livro A e o autor A. Título. Título e autor. Perfeito. Temos que ter aqui na saída livro A e autor A. Bom, como imaginamos. Tudo bem, galera? Então é isso. Agradeço aí mais uma vez. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Lembrando que esse código vai estar disponível no nosso GitHub. O link vai estar fixado aí no primeiro comentário aí do vídeo. Um abraço aí, tudo de bom.